casa sai daquela rotina e como agir com as crianças, né? A gente pode ser mais flexível durante esse período de folga. Hoje eu convidei a minha xará, a Flávia, que é psicopedagoga, para conversar com a gente sobre esse assunto. Seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia. A gente pode, então, pegar menos no pé das nossas crianças durante as férias? Podemos. As férias vêm justamente para que a criança possa dar uma relaxada, possa flexibilizar, né, um pouquinho, porque a maioria delas vem de uma rotina cansativa, de muitos horários a serem preenchidos, né, ocupados aí, e isso acaba gerando também um estresse para a criança. Então, esse momento de férias é um momento de relaxar. É importante, Flávia, a gente explicar para a criança que o descansar é necessário? Porque às vezes a criança tem aquela rotina, de manhã vai na natação, à tarde vai para a escola, à noite faz a tarefa e aquilo se repete a cada semana e a criança não tem com ela que é importante esse momento de relaxar, de desconectar e leva isso para a vida, né? Com certeza. Faz parte do desenvolvimento infantil a necessidade desse momento de dar uma relaxada, né? Com isso, flexibilizando os horários, eu acho interessante, sim, né? A partir da maturidade que a criança vai adquirindo e conversando com ela. Quando você fala em flexibilizar os horários, é o quê? Flexibilizar os horários porque ela vai continuar se alimentando, ela vai continuar dormindo, né? Mas a gente pode não ser ter uma rotina tão fixa, tão rígida de horários em relação à própria alimentação e sono da criança, né? Isso não significa que ela pode ficar também o tempo até todo... madrugada, virar noite. Exatamente, porque ela vai acordar cansada e aí ela volta das férias mais cansada do que quando entrou, né? Então, é importante ter esse momento de relaxamento, de brincadeiras, de oportunizar mais atividades ao ar livre, né? Mas de uma forma mais leve para ela, sem ter a necessidade de cumprir todos os horários, mas assim, ao mesmo tempo, cuidar para que as férias não signifique liberar eletrônicos totalmente, não signifique dormir de madrugada todos os dias, né? Porque isso vai acabar trazendo prejuízo para ela. Quando a gente fala do eletrônico, assim, o que é o ideal? De acordo com cada faixa etária? O ideal é que crianças até os 2 anos não tenham nem acesso, né? Então, a gente lida com o ideal e às vezes a gente lida com o que é possível, né? Existem situações em que os pais acabam recorrendo ao uso do eletrônico... Para conseguir fazer alguma coisa em casa. Exatamente. Então, o que a gente tem que pontuar é que, assim, ali até os entre 7 e 10 anos, 2 horas diárias seria o ideal de tela. Né? Isso incluiria outros tipos de tela também. É importante porque, assim, quando a gente libera o eletrônico, a criança não sente necessidade e nem prazer, muitas vezes, em fazer outro tipo de atividade. Lidar com o eletrônico é algo que gera um prazer, ativa realmente hormônios que dão essa sensação, mas, ao mesmo tempo, faz com que ela fique dependente daquele uso ali, vai criando essa necessidade, o vício que a gente fala, né? E, além disso, no eletrônico, ela não lida com o outro diretamente. Então, ela não lida com as frustrações. É diferente tu perder pro tablet, pro celular, do que tu perder para um colega. Né? Então, as próprias habilidades sociais de comunicação, elas vão sendo tiradas, assim, a criança não recebe esse estímulo através do uso do eletrônico, né? Então, é importante a gente estar atento a isso, assim. É férias, mas não é férias do pode tudo o tempo todo, né? O que demanda uma maior conectividade do adulto. Porque para eu tirar a criança do eletrônico, eu preciso estar disponível ou trazer opções para ela. Um amigo que vem na casa hoje, né? Levar ela num parque ou fazer um piquenique. Eu sempre digo assim, que não precisa de muitos recursos financeiros, mas tu pegar no gramado da casa, na sacada do apartamento, estender a toalhinha no chão e tomar o café ali. Felizes, exatamente, né? Tirar o café da manhã, que só é feito esporadicamente, às vezes no dia do aniversário, para um dia de férias, receber um café na cama, levar para alguém, é algo que vai agradando e que vai trazendo uma proximidade da criança. Tudo que for proposto a ela, que gere atenção, que gere cuidado, vai fazer com que ela saia do eletrônico, né? A necessidade deles é de se conectar realmente. Você sabe que
Outro dia, nós ficamos um dia e meio sem internet em casa. E lá em casa tem um de 21, um de 17. Ai, meu Deus, será que eu lembro a idade de todo mundo? Um de 16 e um de 12. Gente, eles estavam assim, se esbarrando, mas jogaram Uno, recuperaram os jogos de tabuleiros que estavam perdidos assim há muito tempo. E aí agora nós fizemos combinados, que sempre um dia na semana a gente vai sentar e vai brincar, mas precisou cair a internet para a gente lembrar que essas brincadeiras, elas existem. Exatamente. As crianças estão aí, muitas vezes, com os armários cheios de brinquedo, a gente não sabe nem onde guardar brinquedos e eles não brincam. Né? Se tu der como opção, a primeira opção sempre vai ser o eletrônico. E o que a gente pode dar de opções assim? Porque quando a gente fala, aproveitar as férias, a gente pensa, ai, não tem dinheiro, não posso gastar. O que a gente pode dar de opção para essa mãe que não está podendo gastar, mas tem energia para brincar e tem atenção para dar para essa criança? Então, brincadeiras de bola, né? Ao ar livre, o que puder brincar ao ar livre, de pega-pega, de esconde-esconde, se puder proporcionar isso. Levar em praças públicas, que a gente tem as praças públicas na nossa cidade, na nossa região, né? Agora férias, o calor vindo, a chuva passando, a gente conseguir usar a praia, né? Que também é um acesso que eles conseguem ter. E propor atividades dentro de casa, como fazer uma cabaninha embaixo da mesa, sabe? Propor afastar um pouquinho o sofá, ou então colocar um colchão no chão e montar ali uma sessão cinema. Deixar dormir na sala faz sempre sucesso. Exatamente, deixar dormir na sala, dormir um dia no quarto com os pais. Então, assim, ir criando situações que vão ampliar a memória afetiva dessa criança, conectar ela cada vez mais com quem está ali no dia a dia, né? E que não geram aí um custo financeiro. E o que a gente pode fazer quando a criança entra naquela fase que ela não quer mais sair com a gente, com o pai e com a mãe? A gente obriga ou a gente aceita? Ou a gente conversa? Porque às vezes conversar não adianta não, experiência própria. Então, a gente tem que buscar entender o que está acontecendo, né? Geralmente isso começa a acontecer na fase da adolescência, né? Sim. Que há um momento de descoberta, de reclusa ali do adolescente, né? E a gente precisa tentar entender o que está acontecendo com ele e se aproximar de alguma maneira para que ele volte a participar do ambiente familiar, dos momentos em família, mas também deixar ele com um tempo reservado para ele, porque ele também começa a ter as necessidades dele de estar só com os amigos dele, vivendo uma rotina um pouquinho diferente do habitual. Muito obrigada pela participação aqui no nosso Ver Mais. Até a próxima.